O governo exalta um momento favorável para investimentos, citando fundamentos macroeconômicos sólidos e melhora das contas públicas, enquanto, em paralelo, especialistas denunciam na Câmara interferência política na lista de trabalho escravo. A quem serve essa narrativa de prosperidade quando a própria máquina pública parece sabotar a transparência e a justiça? A Bloomberg relata que marcas como IP e Havaianas se tornaram símbolos da polarização política no Brasil, a menos de 5 meses da eleição presidencial. O debate político mais acalorado do país, ao que parece, agora gira em torno de detergentes e sandálias, um reflexo patético da superficialidade que domina o discurso público. Executivos em um evento nos Estados Unidos observaram que a visão de longo prazo ajuda empresas a evitar turbulências políticas, uma lição que parece ter sido completamente ignorada por Brasília. Em um país onde o horizonte político mal alcança o próximo feriado, como esperar que investimentos de fôlego se materializem? O governo, com uma dose generosa de pragmatismo eleitoral, não vê chance de o Congresso restabelecer a chamada taxa das blusinhas. A proximidade das eleições, ao que tudo indica, é um catalisador poderoso para a sensibilidade parlamentar, especialmente quando a sensibilidade envolve o bolso do consumidor e a imagem pública. A pesquisa Genial Quaes indica que 60% dos brasileiros consideram a reunião de Lula com Trump benéfica para o Brasil, com 43% acreditando que o presidente saiu politicamente fortalecido. Uma demonstração clara de que, para muitos, a aparência de poder internacional supera a substância da governança interna. A fundadora das Mães de Maio, em um depoimento pungente, afirma que a gente continua vivendo uma política de morte, referindo-se às consequências das operações policiais em São Paulo. Uma constatação sombria que, em um país que se diz avançado, ainda se debate com a brutalidade de métodos ultrapassados e resultados questionáveis. O programa Desenrola Brasil, apesar de não ser novidade, ainda gera consideráveis dúvidas entre os consumidores sobre seu funcionamento e vantagens. A clareza na comunicação de programas governamentais parece ser um luxo dispensável quando a intenção é apenas gerar manchetes. A pesquisa Quaes aponta que a melhora da economia impulsiona a recuperação política de Lula, com avanço na confiança e na percepção sobre os rumos do país. A eterna dança entre o termômetro econômico e a popularidade política, onde um infla o outro em um ciclo previsível. Trump e Xi Jinping, por trás de uma retórica de gentilezas, mantêm uma rivalidade geopolítica latente, marcada tanto pela desconfiança quanto pela cordialidade superficial. Uma diplomacia de fachada que disfarça a disputa por hegemonia em um tabuleiro global cada vez mais complexo. A China avança significativamente sobre os Estados Unidos em áreas cruciais como comércio, energia e tecnologia, alterando o equilíbrio de poder global. Uma demonstração de que a estratégia de longo prazo e a capacidade de execução superam o discurso inflamado e as táticas de curto prazo. Um fórum em Porto Alegre discutirá reforma tributária, escala de trabalho e geopolítica, com o objetivo de destravar o Estado. Um lembrete de que a máquina pública, quando não otimizada, torna-se um entrave colossal ao progresso, independentemente de quem a comande. O Brasil, devido ao seu vasto potencial em recursos naturais, é projetado para ser um destino de grandes investimentos externos em mineração. O desafio, contudo, reside em desenvolver tecnologias próprias para não sermos meros fornecedores de matéria-prima, mas sim protagonistas na cadeia de valor. A geopolítica, ao que parece, também ditou o destino de gigantes das Copas do Mundo, com a contagem regressiva para 2026 começando. Uma reflexão sobre como as dinâmicas de poder globais transcendem as esferas estritamente políticas e econômicas. O diálogo entre China e Estados Unidos é considerado fundamental para a estabilidade global, podendo fomentar a cooperação em desafios comuns. Uma esperança tênue de que a razão possa prevalecer sobre a beligerância em um mundo cada vez mais volátil. O Ibovespa recua, com investidores focados na geopolítica e em pesquisas eleitorais, enquanto o dólar sobe. A instabilidade global, com a alta do petróleo e seus reflexos na inflação, demonstra como a economia brasileira permanece umbilicalmente ligada às turbulências externas.
A Mobitech defende a revogação da taxa das blusinhas, alegando que ela corrige distorções e resultou em aumento de preços ao consumidor sem contrapartidas claras. A eterna batalha entre a eficiência do mercado e as intervenções governamentais que parecem sempre onerar o contribuinte. O governador em exercício Gabriel Souza destacou a importância da cadeia produtiva do leite na economia gaúcha ao abrir a Fenazul Expoleite. Uma demonstração de que, em meio a crises e debates nacionais, setores específicos da economia continuam a prosperar e a gerar valor. Um evento de economia criativa, com apoio do Sebrae, movimentou mais de 23 milhões de reais, consolidando a força do setor. Uma prova de que o empreendedorismo e a inovação, quando devidamente incentivados, podem gerar resultados expressivos e independentes das oscilações políticas. Um professor da UNB aponta que o Brasil subiu para a terceira posição entre os países mais difíceis para se fazer negócios, citando burocracia, excesso de regras e insegurança regulatória. Um diagnóstico nada surpreendente para quem acompanha a intrincada teia de entraves que o Estado impõe ao setor produtivo. A Bloomberg noticia que o debate político mais acalorado do Brasil, há 5 meses da eleição presidencial, gira em torno de detergentes. É o retrato de uma nação onde questões triviais e simbólicas eclipsam a análise profunda de problemas estruturais, em uma polarização que beira o absurdo. A interferência política na lista suja do trabalho escravo é denunciada por especialistas na Câmara dos Deputados. Um episódio que expõe, mais uma vez, a fragilidade das instituições quando se trata de combater práticas anacrônicas e garantir a dignidade humana, em nome de agendas ideológicas. A pesquisa Genial Quais revela que 60% dos brasileiros acham que a reunião de Lula com Trump foi boa para o Brasil e 43% acreditam que o presidente saiu politicamente mais forte do encontro. Isso demonstra a força da narrativa de projeção internacional, mesmo que a realidade interna clame por soluções pragmáticas e eficazes. O Desenrola Brasil, apesar de sua existência, ainda suscita dúvidas sobre seu funcionamento e vantagens para os consumidores. A complexidade e a falta de clareza na comunicação de programas governamentais são um entrave recorrente, transformando potenciais benefícios em um labirinto burocrático. A política de morte mencionada pela fundadora das Mães de Maio, em referência à violência policial em São Paulo, é um lembrete sombrio de que a busca por segurança, por vezes, esbarra em métodos questionáveis e consequências trágicas. A linha tênue entre a ordem e a barbárie raramente é clara em discursos inflamados. Um professor da UNB afirma que o Brasil se tornou o terceiro país mais difícil para fazer negócios, devido à burocracia e insegurança regulatória. É a velha e conhecida receita para afugentar investimentos: um Estado inchado, imprevisível e hostil ao empreendedorismo. O Ibovespa recua com a preocupação dos investidores em relação à geopolítica e às pesquisas eleitorais, enquanto o dólar sobe. O cenário internacional, com a alta do petróleo impactando a inflação, evidencia a fragilidade da economia brasileira diante de choques externos e da incerteza política interna. A Mobitech defende a revogação da taxa das blusinhas, argumentando que a taxação elevou preços ao consumidor sem contrapartidas claras. Uma batalha clássica entre a eficiência do mercado e as distorções criadas por intervenções governamentais que, em última instância, prejudicam o consumidor. A reunião entre Xi Jinping e Donald Trump busca uma trégua comercial e estabilidade geopolítica, reduzindo o risco de uma nova guerra tarifária global. Um interlúdio diplomático que, por ora, alivia a tensão em um cenário de crescente rivalidade entre as duas potências. O Brasil é apontado como um destino promissor para investimentos externos em mineração, dada a riqueza de seus recursos naturais. O desafio é transformar essa vantagem em desenvolvimento tecnológico e agregação de valor, evitando a simples exportação de commodities. A força do setor de economia criativa no Brasil é consolidada, com o evento movimentando mais de 23 milhões de reais, com apoio do Sebrae. Um exemplo de como o empreendedorismo e a inovação podem florescer mesmo em um ambiente de desafios, impulsionando pequenos negócios e ampliando o acesso a mercados. Se informação importa para você, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa saber e se inscreva no canal. Ative o sino, as notícias não esperam.
Nos vemos amanhã.